Hebreus capítulo 1, diz assim, ó: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Até aqui, se eu fosse mais para frente não dava tempo. Amados, a carta aos Hebreus, ela tem como ideia central mostrar a superioridade de Cristo, mostrar como ele é superior. Ela é escrita quando a perseguição ao povo de Deus aumentou. E daí já não era mais uma perseguição somente pelos judeus, mas os romanos também estavam perseguindo o povo de Deus. E o que acontecia? Muitos judeus convertidos ao cristianismo, eles estavam voltando ao judaísmo. E a ideia do autor é mostrar que Cristo é superior ao judaísmo em toda a sua prática. Que Cristo é superior a Moisés e superior à lei. Que Cristo é superior aos profetas e aos anjos. Ou seja, a ideia do autor é mostrar que Cristo é superior a tudo o que eles viveram até aqui. Eles estavam numa nova aliança, em um novo momento. Tudo o que tinha até acontecido até ali era apenas uma sombra. E a revelação era o próprio Cristo Jesus. Mas eles estavam voltando às velhas práticas, voltando ao judaísmo por causa da perseguição. E o autor está mostrando para eles: olha, não tem mais para onde voltar. O judaísmo morreu. É uma nova fé, é uma nova religião. A ponto do autor aos Hebreus, no capítulo 6, versículo 4 em diante, dizer assim: é impossível, pois, para aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignominia. Ignominia é o mesmo que indignidade, desonra ou envergonhar publicamente. Ele está dizendo o seguinte: olha, vocês que estão voltando, vocês que estão se apostatando da fé, é impossível eu trazer vocês de volta pelo arrependimento. Sabe o católico que vira crente? Aí ele fica um tempo na igreja e volta a ser católico? Ele se encaixa nesse texto. Ele apostatou. Sabe o espírita que vira cristão e depois volta para o espiritismo? Ele se encaixa nisso. Ele saiu da morte para a vida, mas ele abandonou a vida a fim de voltar para a morte. O autor não está dizendo aqueles que cometem pecado e caem e não conseguem voltar de imediato para a igreja, mas depois voltam. Essas pessoas têm salvação. Mas alguém que um dia experimentou a fé verdadeira, mas resolveu voltar para uma fé morta, é impossível renová-los de novo. E o autor aos Hebreus, ele está dizendo isso para eles: olha, vocês estão envergonhando a Cristo. O que vocês estão fazendo humilha o Filho de Deus. É como se vocês dissessem: precisa que Cristo seja crucificado de novo. Nós precisamos que Cristo morra de novo, porque aquele que deveria vir não veio, expondo Cristo à vergonha. É essa a ideia central da carta aos Hebreus, e toda vez que nós vamos falar sobre ela, além de falar da superioridade de Cristo, nós vamos tratar um pouco sobre isso também. É como se o autor estivesse dizendo assim: olha, eles estão voltando para uma fé morta, preferindo a sombra do judaísmo à luz de Cristo, expondo Cristo à humilhação. É interessante que essa carta ela não apresenta um autor, como as demais têm. Geralmente Paulo se apresenta, Pedro se apresenta, Tiago se apresenta, Judas se apresenta, mas aqui na carta aos Hebreus ele não se apresenta.
Há um consenso, há uma ideia de que o apóstolo Paulo seja o autor dela, até porque alguns manuscritos antigos contêm o nome de Paulo na carta aos Hebreus. A forma como a carta é escrita é muito parecida como Paulo escrevia, mas não tem um consenso de quem escreveu. Mas o interessante é que a carta ela foi escrita por volta do ano 65. E já havia perseguição romana instaurada. E sabe por que os romanos perseguiam os cristãos? Simplesmente por dizer que Jesus era o Senhor. E é por isso que o autor está tratando aqui da superioridade de Cristo. Porque na religião romana, no mundo romano em si, César era o Senhor. Eu poderia ter centenas de deuses, mas apenas um Senhor. E quando eu dizia que Cristo era o Senhor, não era apenas um ato de fé, mas era um ato político. Porque eu estava dizendo, não, César não é Senhor. Jesus é o meu Senhor. Quem lembra das eleições passadas? Eu não quero polemizar aqui, mas uns eram Bolsonaro, os outros eram Lula, e aí ficava aquela briga e tudo mais, né? Às vezes a gente no calor do momento se expressava, mas nunca um homem vai poder ser o nosso Senhor, e nunca ele será a solução para nada. Sempre o nosso Senhor Jesus será a solução para todas as coisas. Mas quando um cristão na época romana dizia, Jesus é o Senhor, ele estava dizendo para todo o Império Romano, eu não me dobro a vocês. Eu não aceito o panteão de Deus para vocês, e César para mim não é o Senhor. Ele pode ser até governante, mas meu Senhor é um só. E aí o Império Romano vendo tudo isso, dizendo, não, isso não. Ou você aceita César como Senhor e nega o seu Cristo, ou eu te mato. E muitos hebreus voltaram para trás por causa disso. Porque o judaísmo até aceitava César como Senhor, mas o cristianismo não. Eu deveria me colocar como sendo apenas servo de Cristo. E isso para nós é importante trazer para hoje em dia. Porque muitas vezes nós servimos a tantas coisas, a tantos paradigmas, a tantas ideias, a tantos pensamentos, que nós esquecemos que uma coisa é importante. O quê? Que Cristo é o Senhor. E se aquilo que eu estou fazendo, pensando, a forma como eu estou agindo, contraria aquilo que o meu Senhor disse, Cristo não é mais o Senhor da minha vida. Eu tenho outros senhores espalhados. Se o meu casamento, aproveitando que é culto da família, não se baseia no que Cristo disse a respeito dele, eu não tenho Cristo como Senhor nessa área. Se lá no meu trabalho eu não me comporto como as Escrituras dizem, Cristo não é o Senhor no meu trabalho. E aí nós nos rendemos a outros senhores, a outras ideias com medo de perseguição. Não, mas se eu não me comportar dessa forma, eles vão falar de mim, vão me perseguir, vão me mandar embora, não vão me aceitar no grupo. Mas os cristãos aqui estavam sendo mortos simplesmente por dizer, Jesus é o Senhor. Ele é o Senhor. O autor começa, se vocês puderem ficar comigo, diz assim, capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus outrora falado de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. O autor inicia dizendo que Deus sempre falou. E Deus sempre fala. O problema é a gente ouvir. Porque a gente quer ouvir Deus na boca de um pregador, enquanto as Escrituras estão na nossa mão. Eu fico indignado com algumas pessoas que correm atrás de profetas, sendo que tanta gente morreu para que nós tenhamos as Escrituras na nossa mão. A gente vive numa era em que o líder, a liderança em aplicativos baixados no celular é as Escrituras, sabia? É o que mais é baixado em celular é a Escritura. Então o católico tem Bíblia, o crente tem Bíblia, o espírita tem Bíblia, todo mundo tem Bíblia no celular. Mas ninguém lê. Eu prefiro ouvir o que alguém tem dizendo no TikTok, no YouTube, no Instagram, do que abrir as Escrituras e conferir se aquilo que aquela pessoa está falando é verdade. Sendo que Deus quer falar conosco através das Escrituras. E Ele sempre traz Jesus para o centro da história. Então seja o pregador do TikTok, do YouTube, do Instagram, se Jesus não é o centro da mensagem dele, seja considerado anátema. Se Jesus não é o alicerce da mensagem que nós estamos ouvindo ou que nós estamos pregando, ela não serve. Porque é Jesus quem está no Gênesis e é Jesus quem está no Apocalipse. O autor aos Hebreus, ele mostra a superioridade de Cristo, dizendo, olha, Deus falou até agora pelos profetas, mas agora é pelo Filho. O ponto aqui no versículo 2, ele diz assim, nesses últimos dias,
nos falou pelo Filho. O ponto aqui está nessa revelação. Tudo culmina e tem um fim em Jesus. Tanto os profetas quanto os apóstolos, é tudo sobre Jesus. Quando eu abro no Gênesis, eu vou ver que lá tem um cordeiro, suficiente para uma pessoa. Quando eu abro em Levíticos, quando eu abro em Êxodo, eu vejo que tem um cordeiro, suficiente para uma família. Quando eu abro em Levíticos, eu vejo que tem um cordeiro, suficiente para uma nação. Mas quando eu vou para o Novo Testamento, eu vejo que tem um cordeiro, que foi o suficiente para o mundo inteiro. Quando eu abro nos profetas, eu vejo Isaías falando de Jesus, eu vejo Jeremias falando de Jesus, eu vejo Ezequiel falando de Jesus. Tudo é a respeito dele, sobre ele. Ele está no Gênesis e ele está em Apocalipse. É ele quem dá início e é ele quem está no final. Então a revelação de Deus para nós é Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós queremos tanto que o melhor de Deus venha, porque nós queremos uma vida melhor. Mas de verdade o melhor de Deus já veio. E Ele habita no meio de nós. O melhor de Deus se faz presente junto conosco. E para que eu quero algo a mais além disso? Ele é o ápice da revelação. É para Ele que Moisés estava olhando enquanto escrevia as leis. É para Ele e é nele quem os profetas se inspiravam. É nele que Davi olhava e escrevia os mais lindos salmos. É em Jesus que está tudo e todos. É nele que se concentra a grande revelação de Deus. E quando o autor diz que nestes últimos tempos falou através do seu Filho, ele está dizendo que tudo antes era visto como sombra, agora é visto totalmente. Colossenses capítulo 2, versículo 17 diz assim: porque tudo isso, falando do Antigo Testamento e das leis, tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Em Hebreus capítulo 10, diz assim: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. Ou seja, é através de Jesus que nós interpretamos toda a Escritura. Somente com Cristo Jesus que nós vemos claramente aquilo que Deus tem dito para nós. Porque os judeus olhavam em Gênesis capítulo 3, versículo 15 e não entendiam quem era o descendente da mulher que pisaria na cabeça da serpente. Mas quando vem Jesus, nós entendemos que ele já estava lá no começo, dizendo para nós como nós seríamos salvos. É em Jesus que nós olhamos para Êxodo e não entendemos o que significa aquele cordeiro sendo morto para a libertação. Mas quando nós vemos Jesus morrendo na cruz, é que nós entendemos que Deus nos tirou do mundo para nos levar para uma terra ainda melhor. Então é em Jesus que a sombra se dissipa e nós vemos claramente. Ele é a nossa chave hermenêutica. É claro que se a gente fosse falar de Cristo em todos os livros da Bíblia, ia gastar bastante tempo, mas quem sabe um dia, né? O versículo 2, parte B, diz assim: a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Lembra de João capítulo 1? Cristo é aquele pelo qual todas as coisas foram criadas, que decidiu despir-se da sua glória, mas que Deus também fez se assentar sobre todas as coisas. Filipenses, se você quiser abrir comigo, capítulo 2, versículo 7 em diante, diz assim: antes, falando de Jesus, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nesse texto nós vemos o contraste entre o servo sofredor de Isaías 53 e o Senhor assentado num trono de Atos 7 do livro de Apocalipse.
Nós olhamos para Isaías e vemos o servo sofredor, aquele que carrega as nossas dores, aquele pelo qual nossas pisaduras foram saradas, aquele qual Deus agradou em moê-lo. Mas quando nós vamos para Apocalipse, o ápice da revelação, nós vemos ele assentado num trono. É esse Jesus que nós servimos. Cristo Jesus é o Senhor, o era antes da encarnação, e mesmo tendo sido despido da sua glória, o Pai o exaltou e vai colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés. Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, ele diz assim: porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também sujeitará aquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. No capítulo 2, versículo 8 de Hebreus, diz assim: todas as coisas sujeitastes debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou de fora do seu domínio. Nele tudo está sujeito. Ele é o Senhor, tanto no céu quanto na terra. Não tem outro. Não há outro Senhor, não há uma senhora, não há outro intercessor, não há quem nós possamos buscar. Somente em Cristo Jesus todas as coisas estão sujeitas. E é Ele quem pode abrir as portas para nós. É Ele quem pode operar o nosso milagre. É através dele que nós alcançamos salvação. Por quê? Porque está sujeito todas as coisas. Versículo 3. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. A gente tem muita informação em apenas um versículo. E de verdade, daria para pregar só nesse versículo. Tem uma cristologia muito bonita aqui. Mas eu vou dividir ele para a gente tentar entender um pouquinho. Na parte A ele diz assim: ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Ou seja, em Jesus nós vemos a Deus. Olha o que João diz, capítulo 1, versículo 18 do seu Evangelho: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. E isso é forte, porque até Jesus, tudo que nós tínhamos a respeito de Deus era o que estava escrito. Ninguém jamais viu a Deus. Então nós tínhamos as leis, nós tínhamos os dogmas, nós tínhamos os preceitos, mas tudo o que havia a respeito de Deus era abstrato. Nós não enxergávamos a Deus. Mas quando Jesus vem e Ele nos mostra que Deus é uma pessoa, é uma pessoa que sente, é uma pessoa que chora, é uma pessoa que está perto. Então, quando nós olhamos para Jesus, nós podemos enxergar o amor de Deus, mas também nós podemos enxergar o Deus que chora, o Deus que se angustia. E é em Jesus que Deus se mostra mais interessado sobre nós. Quem lembra do texto em que Jesus sobe no monte, olha para Jerusalém e chora, e diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, quantas vezes eu não quis juntar vocês debaixo das minhas asas, como faz a galinha com os pintinhos. E Jesus chora sobre aquele povo. Nós olhamos para o texto de João 11 e nós vemos Jesus chorar por Lázaro. Mesmo sabendo que ele o ressuscitaria, Jesus sente a dor da morte do seu amigo. Mesmo sabendo que ele operaria um milagre depois, aquele momento não curou a dor de Jesus e ele chorou. Você já imaginou Deus chorando? As lágrimas de Deus descendo nos olhos dele? Porque no Antigo Testamento nós temos um Deus abstrato, mas no Novo Testamento nós vemos o Deus que chora pelo seu amigo. Nós vemos o Deus que chora pelo seu povo. Nós vemos o Deus que se angustia antes da crucificação, a tal ponto que ele diz: orem comigo, porque a minha alma está angustiada até a morte. Então fica comigo.
É o Deus que pede consolo para os próprios amigos, dizendo: vigie comigo por mais uma hora. É em Jesus que nós vemos esse Deus se revelar a nós. Mas também é em Jesus que Deus revela como Ele nos conhece. Sabe por quê? Jesus sabe como você se sente ao ser traído, porque Ele já foi. Jesus sabe como você se sente ao ser abandonado, porque Ele foi abandonado. Jesus sabe a dor da sua angústia, porque Ele sentiu a mesma coisa. Sabe como dói quando você está aflito, porque Ele também foi. Jesus sabe a dor do seu choro, porque Ele também chorou. E Jesus sabe quanto dói quando a resposta do céu para nós é não. Porque quando Ele estava no Getsemane orando, dizendo: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, o céu fechou. Não houve uma resposta positiva. Então Jesus te conhece, não somente aqui na sua força, quando você levantar a mão e dar glória a Deus, mas Ele conhece você na sua fraqueza. Ele conhece você quando dói. Ele conhece você quando você chora, quando você está aflito, quando você está angustiado. E não conhece como um filósofo que pensa sobre o assunto, não. Ele conhece intimamente, porque Ele sofreu as mesmas coisas. E isso é maravilhoso, porque eu sei que o meu Deus me entende quando eu choro. Eu sei que o meu Deus me entende quando eu estou angustiado. Eu sei que o meu Deus me entende quando eu estou sendo tentado, quando eu quero desistir, quando eu quero voltar para trás. Ele me conhece, porque Ele sentiu as mesmas coisas que nós. E ver esse texto dizendo que Ele é a expressão exata de Deus, eu posso dizer para você: Deus te conhece na sua intimidade. Deus te conhece lá onde dói. Mesmo que você não conte para ninguém, mesmo que você carregue sozinho, Deus sabe. Deus sabe. Hebreus capítulo 5, versículo 8 diz assim: embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. As coisas que Jesus sofreu, o fez aprender. Dá para a gente abrir um parênteses aqui. Se Deus não poupou o filho dele do sofrimento, pouparia a nós. Mas o mais interessante é que, não tendo poupado o filho dele do sofrimento, fez com que o filho dele conhecesse o seu sofrimento. Então eu posso dizer para você: você não passa por nada sozinho. Por nada. Não tem dor que Ele não sinta com você. E aí nós podemos olhar para o texto de Êxodo, que Moisés diz assim: não há Deus tão próximo quanto o nosso Deus, e entender isso através de Jesus. Nenhuma fé, nenhuma religião prega um Deus igual ao nosso, que nos conhece tão intimamente assim, que é tão próximo de nós assim, que está tão preocupado conosco, que decidiu descer e sofrer as dores que nós sofremos, pagar um preço que nós deveríamos pagar, levar a culpa que nós deveríamos levar, e tudo isso para nos conhecer e nos purificar do nosso pecado. Na parte B ele diz assim: sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. A ideia aqui é mostrar como Cristo é o Senhor de todas as coisas. A gente já falou um pouco sobre isso, e eu vou falar disso mais para frente de novo, mas essa é a ideia. Cristo sustenta todas as coisas pelo seu poder. Tudo existe porque Cristo está sustentando. Então a sua vida e tudo que está ligado a ela é sustentado por Deus. O pastor disse que às vezes as coisas ruins acontecem, mas até elas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Por quê? Porque Cristo sustenta todas as coisas. Então você está de pé, sendo sustentado pelo Senhor até agora. Rafa, mas eu não estou vendo. Não está vendo agora. Mas vai chegar um momento em que Cristo vai ser revelado a você através do seu sofrimento. Cristo vai ser revelado ainda maior para você pelas coisas que nós sofremos, pelas angústias que nós passamos.
O salmista disse: os mais belos louvores são cantados em meio à aflição, em meio à angústia, em meio às dores, como estiver na sua posição. Nós só vemos melhor a Deus nos momentos em que nós sofremos. Rafa, mas no momento que eu estou sofrendo eu quero desistir. Eu sei, todo mundo quer. Mas é nesse momento em que Deus deita você no colo dele. Lembra daquela poesia bem antiga, Pegadas na Areia? Aí fizeram música dela. É mais ou menos isso. No momento da dor você acha que você está andando sozinho. Mas quando você olha para trás você vê que Cristo te carregou no colo. Ele sempre esteve lá, te compreendendo de uma forma tão íntima, mas tão íntima que nem seu cônjuge te compreenderia dessa forma. Porque às vezes dói na gente e a gente não sabe explicar o que está acontecendo. Você fala: não, só está tudo ruim. Não está dando certo. Mas o que está acontecendo? Eu não sei. Eu só sei que não está bom. E por que não está bom? Também não sei por que não está bom. Mas Ele sabe. Mesmo sem palavras. Mesmo que tudo que a gente consiga falar é chorar. Ele sabe. Porque já chegou o tempo em que Ele não tinha mais palavras. E tudo que Ele tinha para oferecer era lágrimas. Da mesma forma que você. Quando não tinha mais palavras, é só lágrimas. Parte C, ele diz assim: depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Esse texto aqui ele é maravilhoso. Cristo, após ter sido crucificado, feito o sacrifício perfeito, purificado a todos nós de todo o pecado, assentou-se à direita do Pai, como Estevão viu em Atos. Mas a implicação disso é mostrar para nós como o sacrifício de Cristo é perfeito. E mais para frente o autor vai trabalhar isso. Olha o que ele diz em Hebreus capítulo 9, verso 24 em diante. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como sumo sacerdote cada ano entra no santo dos santos com sangue alheio. Ora, nesse caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como os homens está ordenado morrer em uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. O que isso quer dizer? Cristo Jesus se ofereceu como sacrifício perfeito e único por todos nós, não havendo mais necessidade de um outro sacrifício. É por isso que nós não sacrificamos mais animais, porque um sacrifício de Cristo, feito uma vez de forma perfeita, que agradou a Deus, Ele fez com que todos os nossos pecados fossem perdoados. Eu já disse aqui e vou dizer mais uma vez, foram todos os nossos pecados. Então para de achar que você pega Deus de surpresa. Para de achar que por causa de um tropeço Deus vai te abandonar. Por causa de uma falha, por causa de um erro, Deus vai colocar a mão na cabeça. Por que eu chamei Ele? Não. Deus te conhece. E Ele sabia cada tropeço que você ia dar. E em cada tropeço Ele estava mais que disposto a te levantar de novo. Te colocar de pé de novo, te pôr para caminhar de novo. O sacrifício de Cristo, perfeito e único por nós, é o suficiente para extirpar de uma vez todo o nosso pecado diante de Deus. Eu gosto da analogia da arca para isso. Lembra da arca da aliança, o que tinha dentro? Tinha as tábuas da lei, deixa eu ver se eu não lembro de cabeça. As tábuas da lei de Moisés que foram quebradas, a vara de Arão que floresceu, e tinha um pote de maná. E o simbolismo disso é muito bonito, porque as tábuas da lei elas foram quebradas. A vara de Arão só floresceu porque o povo murmurou contra a liderança e não aceitava o que Deus tinha colocado. E o maná veio porque o povo queria uma providência a mais de Deus, dizendo: você trouxe a gente até aqui para morrer de fome? E Deus mandou maná. Então representava a murmuração do povo contra a liderança que Deus instituiu, a murmuração do povo contra a providência de Deus e a quebra da lei. Era isso que estava dentro da arca. Mas quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez por ano, ele pegava o cordeiro e o abria no meio.
E ele derrubava o sangue do cordeiro na tampa da arca, que a gente lê lá e chama de propiciatório. Quando Deus olhava lá de cima, ele não via mais o nosso pecado, a nossa murmuração e a nossa luta contra a liderança. Mas ele olhava o sangue de um inocente. Então, quando Cristo morre por nós, o sangue de Cristo nos cobre, nos lava, nos limpa. E quando Deus olha lá de cima, ele não vê mais o meu pecado, o seu pecado, mas ele vê o sangue de Cristo. Sendo isso não suficiente, além de limpar todos os nossos pecados, Cristo pega a justiça dele e imputa em nós. Ele coloca aquilo que era dele em você. Ele coloca a justiça que era dele em você. E é por isso que você pode dobrar o joelho no seu quarto e dizer assim: Pai. É por isso que nós oramos e dizemos: Pai. Não porque eu não tenho pecados, mas porque Ele me limpou dos meus pecados. E olhou para mim e disse assim: aquilo que era meu, a justiça que era minha, eu estou em você. Então, quando Cristo entra no santuário de Deus para se oferecer como sacrifício perfeito, Ele nos limpa do pecado, mas nos dá um crédito com o Pai que é eterno. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, diz assim: porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. E saber disso é aliviador, é consolador. Saber que Jesus é o meu mediador me consola, e muito. Sabe por quê? Saber que o meu mediador conhece as minhas dores. Sabe o advogado? Alguém já lidou com o advogado? Você vai lá no advogado, você conta a história para ele, mas ele não sente o que você sentiu. Ele não sente a dor do que você passou. Por mais que ele vai lutar por uma justiça por você, ele não sente o que você sentiu. Ele não sabe intimamente o que você passou e o quanto aquilo te afetou. Agora Jesus não. Quando você ora para o seu advogado que está no céu, ele te conhece. Ele não só vai lutar por você. Não, mas ele te conhece tão intimamente que ele vai explicar o quanto doeu, o quanto você sofreu. Saber que Jesus Cristo é o nosso intercessor faz dele o advogado perfeito, porque ele me conhece de forma perfeita. Ele me conhece de forma perfeita. Versículo 4 para me encerrar. Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Jesus é superior aos anjos. Às vezes a gente clama, né? Senhor, enche a minha casa de anjos. Manda anjo naquele lugar. Aí está tudo bem, não tem problema não. Nós temos que entender que Jesus é superior a eles. Jesus é superior aos anjos. Nós devemos nos esmerar, nos esforçar para ter a convicção não de que esse lugar está cheio de anjos, mas que a presença do Senhor se faz em nosso meio. Nós temos que buscar não que Deus coloque anjos na nossa casa, mas que a presença dele esteja naquele ambiente. Não para que Deus envie anjos à nossa frente no nosso trabalho, não, mas que a presença dele caminhe conosco no nosso trabalho. Porque anjo é muito bom, mas ter a presença do Senhor é superior. Os anjos estarem no ambiente é muito legal, mas a presença do Senhor no ambiente torna tudo possível. Quando Jesus se faz presente, pode haver cura. Quando Jesus se faz presente, pode haver milagre, pode haver transformação, pode haver portas abertas. Quando é Jesus que está no ambiente, o impossível é apenas uma palavra. Então, quando nós olhamos para a carta aos Hebreus, é como se Deus estivesse dizendo para nós: Ele é superior. Lembra disso. Sempre que você for abrir a carta aos Hebreus para ler, lembra disso. Ele é superior a todas as coisas. Jesus Cristo. Mesmo tendo se tornado homem, sendo humilhado e por um momento sendo feito menor do que os anjos, Ele está glorificado, assentado à direita do Pai. Então nós não oramos aos anjos como os católicos fazem.
Nós não buscamos a presença dos anjos, como os espíritos fazem. Nós oramos a Jesus, o nosso mediador perfeito. Nós buscamos a presença de Jesus, que é tudo em todos. É a presença dele que nós buscamos. É a presença dele que nós queremos. E se ele está no meio de nós, é o suficiente. Nada mais é necessário. Se Jesus está no meio de nós, não importa se tem 1000 pessoas aqui ou 3. Não importa se o mundo está dizendo que vai dar errado. Não importa se o diabo diz que vai se levantar, vai ficar de pé, vai fazer um inferno. Não importa. Se a presença de Jesus está aqui, ele é superior a tudo isso. Amém, meus irmãos? Eu agradeço a oportunidade.